Professor Pedro Júnior, Informática, Instituto Federal do Maranhão, Campus Imperatriz, desde 1996. Mestre em Engenharia de Materiais, pós-graduado em Metodologia do Ensino e Engenheiro Civil. Então, aqui a gente mostra como excluir colunas e linhas, tá? Observe aqui o antes e o depois. O que acontece? Eu tenho aqui código, nome e idade. Se eu clicar em B e clicar o botão direito e excluir, a coluna C ela vai para a esquerda, ela vira B, ó, tá? Então é assim que acontece. E isso aqui eu falei agora há pouco, ter muito cuidado para não excluir a planilha inteira, tá? Selecionou, excluiu tudo, pessoal. Se você fizer isso, salvar o teu arquivo e fechar, quando você abrir novamente, não tem mais Ctrl Z não, tá? Não tem como voltar a ação não, tá? Não tem Ctrl Z. Se você fechar a planilha, salvar e fechar, já era, perdeu as informações. Eu sempre recomendo, eu falo isso sempre para os meus alunos, fazer backup de tudo aquilo que você trabalha, né? Um exemplo prático que eu posso falar para vocês eu tenho uma planilha que eu controlo meu diário em off, né? Porque nós temos o sistema, o swap, né? E em off a gente trabalha aí, eu pego os nomes dos alunos, eu organizo toda a planilha, coloco meu horário, aí crio links que vai para cada turma. Então é um arquivo que eu tenho um controle diário das minhas aulas, com os nomes dos alunos que não frequentam. A turma percebeu ali, fulano não está aparecendo nenhuma aula, nem de outro professor. Aí eu clico lá na linha e carimbo de vermelho. Isso é extraoficial, né? Então eu não posso perder essa planilha. Então diariamente, quando eu termino uma aula, eu salvo e mando para o meu e-mail. Eu mando e-mail para mim mesmo, para gravar. É backup, né? Uma forma de backup. Bem, inserir dados nas células é muito simples, né? Você simplesmente digita diretamente da célula. Pode até usar a barra de fórmulas se quiser. Apagar, selecionar e apertar o delete, tranquilo, né? E uma coisa importante é como editar a célula. Eu costumo dizer o seguinte: editar, entre aspas, é você entrar na célula para alterar alguma coisa. Então, mais uma vez, eu reforço, não é questão de você decorar isso aqui, no dia a dia, de tanto você usar, você memoriza. Então, eu uso muito clique duplo na célula para editar, ou F2. A barra de fórmula geralmente eu não uso para edição. O que quer dizer isso, pessoal? Eu vou dar um exemplo prático aqui. O nome do Antônio aqui, ó, Antônio Souza Silva de Andrade. Mas vamos supor, eu vou errar bem aqui de propósito, colocar da Andrade, eu errei aqui de propósito. Eu vou até marcar aqui, ó, só para dar um destaque em vermelho. Então vamos supor, não é mais fácil eu alterar esse A para um E do que ter que digitar tudo isso? Agora imagine uma fórmula bem grande também. Então, ó, eu dou um clique duplo. Inclusive, se eu der o clique duplo colocando o ponteiro na posição, ó, aqui ficou antes do S, eu posso clicar aqui ou usar as setas de direção. Então aqui eu venho, apago e coloco o E e dou Enter. Então é isso que a gente chama de editar uma célula, entrar na célula para fazer alterações, tá? É tranquilo, né? Então tem essas três maneiras aí, certo? E para a gente fechar essa parte teórico barra prática, né? Vamos aqui falar de funções, que é um espetáculo essa questão de funções numa planilha. São centenas de funções, tá? Nós temos a guia fórmulas. Então aqui eu estou citando algumas funções importantes, tá? Muito usadas é autossoma, média, si, soma-si. Aqui eu quero reforçar um detalhe importante em relação à sintaxe de uma função, a escrita correta dela, né? A soma-si não tem ponto. Conte-si tem ponto, tá? Aqui não é erro meu, é conte ponto si, então tem um ponto. Soma-si não tem. Então a gente pode ver que tem funções mínimo, máximo, proc e essas aqui a gente vai usar no nosso sistema, né? Funções de lógica, data e hora, matemática, engenharia. E aqui, pessoal, um detalhe importante. Vou já mostrar lá na planilha essas funções, tá? E aqui é um detalhe importantíssimo, tá? Eu vou usar bem aqui o meu ponteiro, né? Pincel de aquarela, ó. Toda fórmula ou função, que é a mesma coisa aí, né? Tem que começar com o sinal de igualdade, tá, pessoal? Então tá aqui um exemplo, né?
Vamos usar a lupinha aqui, ó. Tá aqui um exemplo igual soma D4 até D6, 2 pontos significa o intervalo entre as células. Então, para a gente fechar aqui, as funções estão aqui, ó. Vou para outra planilha aqui, as fórmulas, né? Aqui, ó. Tudo financeiro, lógico, pessoal, aqui tem coisas avançadas, né, de planilha, e tem coisas mais simples, né? Data e hora, aqui, ó, mais funções, estatística, engenharia, funções de engenharia. Aqui, por exemplo, DECAX, eu uso isso aqui com meus alunos de programação, né? Transformação de número decimal em hexadecimal, deca-oct em octal. Então tem coisas aqui mais específicas da área de programação. Tem funções aqui bastante avançadas. Em termos de matemática, nós temos aqui seno, cosseno, tangente. Então o poder de uma planilha é muito grande, tá? Tem muitas funções e muitas delas de forma bem avançada. Uma maneira de você entrar com uma função é clicar nesse FX aqui, tá? Na barra de fórmula. Eu não gosto de usar isso aqui não, eu prefiro ir direto na célula e digitar a função. Eu tenho aqui 10, tenho aqui 20. Em D3 eu coloco igual, soma. Deixa eu mostrar bem aqui como é que a gente trabalha uma função. Por exemplo, deixa eu fazer isso aqui, aumentar um pouco essa fonte, né? Então, ó, aqui eu posso fazer assim, igual, soma, pode ser minúsculo, tá? E aí depois converte em maiúsculo, automaticamente. Abre parênteses, o intervalo de D1 a D2. Ah, mas eu não tenho 2 itens, eu tenho 1000, eu tenho 10.000 itens. Então tu coloca de D1 a D 10.000, ou a D1000, né? Se eu não fechar o parênteses, automaticamente a planilha fecha para mim. Então nós temos aqui em... deixar amarelo aqui. Nós temos aqui em D3 o resultado da soma do conteúdo da célula D1 mais D2. Então, eu posso também utilizar o botão autossoma, que tem aqui em fórmulas, mas na página inicial, como ele é muito comum, aqui do lado direito eu tenho autossoma. Um clique, ó, já fez a fórmula para mim. E dou um Enter. E se você preferir fazer bem rápido, ó, estou em D3, dá um clique duplo na autossoma, ó. Ele já coloca e é como se tivesse dado um Enter. Pronto. Se eu colocar aqui, por exemplo, 40, a fórmula é recalculada, vai dar 60 o resultado, né? Tá aí, ó. Então trabalhar com fórmulas não é difícil, tá? Exceto se você for trabalhar com funções avançadas, realmente aí exige um conhecimento maior, inclusive de programação, tá? Então aqui é um exemplo da função média, né? Igual média de A1 até A2. A função média você tem que usar o acento, tá? Se você não usar, vai dar erro. Eu vou mostrar isso melhor lá na parte prática, tá? E para a gente fechar aqui o último slide, tá, pessoal? Mostrando novamente o sistema de notas, que nós vamos construir do zero isso aqui, tá? Do zero, não é chegar e digitar tudo isso. Nós vamos ter fórmulas, vamos ter... conte-se máximo, mínimo, média, aqui a função média, aqui a função si. Aí uma coisa importantíssima que eu não falei ainda, nós vamos ter nesse sistema 2 turmas, né? Turma 1 e turma 2 e a planilha resumo. Então nós vamos trabalhar com vínculo, criar um vínculo entre as planilhas, pegar informações de turma 1 e turma 2 e colocar na planilha resumo, de forma que fique automática. Vou dar um exemplo prático. A nota aqui da Maria, nota 1 foi 7, mas foi um erro de digitação. Ou ela fez uma outra prova, a nota correta é 9. Aí você vem aqui e altera para 9. Quando você altera, automaticamente lá na planilha de resumo já recalcula a média, vê se está aprovado, se não está. Então é tudo de forma automática. Bom, é isso. A gente encerra aqui essa parte teórico / prática, né? E a partir dos próximos vídeos nós vamos começar a construir esse sistema aqui do zero, tá? E eu estou sempre admitindo aqui, para quem nunca viu nada de planilha, eu vou explicar bem detalhado, tá? É legal porque você pode parar o vídeo, assistir novamente, tá? Pausar, fazer no computador, volta, tira dúvida. Tranquilo? É isso, um abraço a todos.